Olá, gente. Vocês já estão por aí? Deixa eu ver. Esse pessoal está chegando. Agora eu estou vendo. Só falta conversar comigo. Ah, não tem ao ladinho? Será que eu tenho que liberar? Não tem bate-papo ao lado? Bom, o importante é que eu estou com o Milton aí me ajudando. Ele disse que está me ouvindo bem. E deu 20 horas. Então, o que que eu vou fazer? Já que eu não consegui liberar o bate-papo para vocês, tá? Então, eu vou começar o seguinte: eu vou iniciar a transmissão, tá? E quem sabe na próxima semana eu já vou saber como liberar esse bate-papo para vocês. Boa noite para você que está aí, seja muito bem-vindo. E esse, então, está sendo o primeiro workshop no mês da coragem. Seja muito bem-vindo. Além desse primeiro workshop, vai ter mais 3. Isso vão ser 4 segundas-feiras e hoje está sendo a primeira segunda-feira, tá certo? Então vamos lá. Quem eu sou? Eu sou Edi Calci, eu sou terapeuta holística e eu sou uma aquariana comprometida interiormente, eu sinto isso com a humanidade. Então, eis-me aqui para continuar com a minha missão de vida, tá bom? Olha só, atualmente, como eu falei, terapeuta holística significa que a gente acessa o ser humano num todo, né? Então, eu faço massagem, que a gente faz no corpo físico, reiki, a nível espiritual, aconselhamentos, que trabalho o nível mental, e também atuo atualmente com um método chamado transformação emocional, que trabalha as pessoas nas emoções, né? É um nível diferente, está sendo acessado de uma forma muito rápida, e eu vou falando isso no decorrer, sobre esse método no decorrer desses workshops que eu vou apresentando, tá bom? Olha só, o que eu já fiz? Eu trabalhei por 10 anos no hospital, inclusive parto eu fiz, trabalhei em berçário, trabalhei em bloco cirúrgico, trabalhei em várias áreas. Depois disso, eu trabalhei por 11 anos no laboratório de análises clínicas. Foi ali no laboratório de análises clínicas que eu comecei a perceber essa minha missão que eu tinha e que eu precisaria ficar mais próximo das pessoas do que eu já estava, e por mais tempo. E foi então que eu comecei o meu trabalho, esse que eu comentei há pouquinho. Tá certo? Vamos lá. Então, eu quero iniciar contando uma história minha. Quando eu estava com 11 anos, a cidade que eu morava chamava Sede Nova, no Rio Grande do Sul. Ela não tinha a quinta série, então eu havia feito a quarta série e eu precisava fazer a quinta série. Então meus pais resolveram que me levariam até uma cidade próxima, onde morava uma parente distante, pouco prima até, mas bem distante. E aí, num domingo, foi feito esse processo todo. Na época, eu não tinha nenhuma mala. Foi enfiado, sabe aqueles sacos antigamente se colocava, chamava saco de açúcar, que hoje se faz pano de prato. Era um saco e ali foi enfiado toda a minha roupa e fomos lá para os meus parentes, então. Só que era um domingo e tinha muita chuva. E aí, meu pai com um jipe, eu, minha mãe e meu pai saímos. E quem não conhece a Terra Vermelha, ela é extremamente escorregadia. Se vocês forem ver aqui onde aparece o chão, ela tem escorregadas, né? Mas ali a terra ainda está um pouco seca. Quando ela é bastante molhada, simplesmente as pessoas não conseguem manter o carro dentro da estrada. Ele vai pelos lados, né? E a gente foi indo, a uma certa altura, meu pai perdeu o controle e ele subiu um barranco. E a gente quase capotou o Jeep. E, a partir daquele dia, eu passei a desenvolver um medo gigantesco do trânsito. Tudo que era relacionado ao trânsito, eu tinha medo, né? E naquela mesma cidade, também com 11 anos, a cidade onde eu fui, então, na cidade de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, tinha um médico lá construindo um castelo. E esse castelo, ele estava aberto para visitações, sabe? E aí nós entramos aqui nessa porta principal, aqui bem no centro, a gente foi entrando e a gente foi visitando todo o ambiente interno. Só que a gente saiu em cima dessa torre aqui, ó, bem onde desce a seta vermelha, a gente chegou lá em cima, e enquanto que eles estavam construindo ainda, né?
E aí descia, onde tem essa seta vermelha, descia uma larga madeira, tábuas de madeira, onde tinha outras madeiras transversais e as pessoas subiam e desciam tranquilamente, principalmente quem estava construindo. Só que eu empaquei, eu desci 2 degraus ou 3 e simplesmente não subia nem descia, todo mundo ria de mim. Eu fiquei extremamente apavorada, porque eu estava presa nesse castelo lá em cima. Não era nenhuma Rapunzel, mas eu estava lá toda apavorada de medo. E aí tentaram me ajudar, subiram para tentar me descer, mas eu não conseguia ficar em pé. E, enfim, eu consegui descendo de ré, aos poucos, até que eu consegui descer. Então, depois, esse castelo, ele está muito bonito hoje em dia. E aí que eu estava falando, é ali que eu desenvolvi o medo de subir escadas, subir e descer qualquer tipo de escada. Então, eu havia, aos 11 anos, passado por 2 situações de medo, que no decorrer dos outros workshops, eu vou explicando como que foi a minha vida em relação a esses medos. E no último, no 4º workshop, eu vou explicar qual foi o método que me liberou totalmente desse processo de medo, porque hoje eu me considero uma pessoa completamente livre disso tudo. E hoje nós então vamos abordar a importância do medo em nossa vida, a diferença dos medos saudáveis e patológicos, e qual é a sua missão de vida considerando o mundo dentro de você. E o que viemos resolver nessa jornada evolutiva como seres humanos. Vamos lá, é o mês da coragem, não é mesmo? Só que aí vem a pergunta, e a ausência de medo, na verdade, a coragem, ela é a ausência de medo? Será? Olha só, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Sempre que a gente fala que a gente vai com coragem ou foi com coragem, significa que a gente está com medo. Quando a gente não tem medo, não precisamos de coragem. Simplesmente a gente vai e faz. Tá? Então, sempre que vocês precisam se armar de força e coragem, é porque tem um medo envolvido por trás, tá certo? Olha só, aqui vocês já devem ter ouvido falar em músicas muitas vezes, se afundou nas emoções, a pessoa tipo assim, parece que se afoga na própria emoção. E a medicina tradicional chinesa, ela diz assim, que as emoções são representadas pelas águas, ou seja, por isso que chama do mar das emoções. As emoções também, elas estão relacionadas com a lua, e se vocês forem ver, a lua, ela faz o sobe e desce das marés, né? Então, tem interligação muito forte, realmente, das emoções com as águas, né? Representando as águas. Tanto que muitas vezes as pessoas dizem assim, que a mágoa, né, é uma má água, né? É uma água interna, uma emoção interna que não está sendo bem conduzida e por isso que ela é chamada de má água. E aí vem essa pergunta aqui. Teve uma época, um dilúvio, né? Onde foi construída a Arca de Noé. Mas aquele dilúvio, aquela água, ela era água, água, água. E hoje eu pergunto, se o mar das emoções, as emoções é representada pelas águas, será que nós, seres humanos, não estamos vivendo um dilúvio de emoções? Onde nós estamos nos afogando nessas águas, mas águas, né? Parecendo que isso é a única verdade que existe, que as emoções são quer dizer, como os medos, as raivas, as tristezas, né? Tudo isso será mesmo que isso é a nossa realidade? Ou será que tem uma realidade além disso tudo? Né? Ou será que tem como nós entendermos de uma forma diferente as emoções? Né? Tudo isso nós vamos, no decorrer do workshop de hoje e dos outros 3, nós vamos esclarecendo aos poucos tudo isso aí, tá? Olha só, as emoções, elas têm o seu fluxo, tá? Vocês podem ver aqui, só me confirma, Milton, está aparecendo agora a tela onde fala que as emoções têm o seu fluxo, só para saber se está tudo indo bem aí.
Se vocês olharem o primeiro homenzinho, tem uma linha azul, tem outras linhas, a vermelha, tem a azul, tem a amarela, tem verde, mas nós vamos nos ater a azul, porque essa azul é, na verdade, o meridiano do medo. Ok, o Milton confirmou, o Milton é um amor, o Milton Filho é o meu assessor aí hoje, um grande amigo, parceiro de longa data já, muito amado ele. Então, assim, vocês podem ver que entre os dois olhos dessa primeira imagem, ali parte a linha azul. Se vocês forem olhar na segunda imagem, essa linha azul ela faz uma volta ao redor do crânio, que na verdade ela tem essa linha reta entre os dois olhos, ela desce. E se vocês forem olhar o terceiro, vocês vão ver como ela desce ali na cabeça, desce pela coluna e pelas pernas, né? Então, ali eu só mostrei o meridiano do medo. Esse é o meridiano da bexiga, na verdade, que nasce entre os dois olhos. Mas tem também outro meridiano que é do rim, né? Que esse nasce nos pés e vai subindo. Mas, enfim, por que eu estou falando mais do medo? Porque esse vai ser o meu foco, o meu ponto central. E aí, vamos lá. Só uma explicaçãozinha um pouquinho aí. Por exemplo, se o azul é o medo, existe o meridiano da raiva, existe o meridiano da tristeza, e aí vocês estão começando a entender por que, quando a gente não sabe cuidar das emoções, começa a ter dor pelo corpo inteiro. Vocês estão começando a ver por quê? É dor nas pernas, é dor nos pés, é dor nos braços, é dor na cabeça, é dor no corpo todo. Porque é um excesso de energia, de emoções circulando e que a gente vai aumentando ainda mais, fazendo com que elas fiquem maiores, que sobre isso eu vou falar no próximo workshop, sobre como nós criamos essas emoções, né? E na sequência, muitas e muitas vezes surgem as doenças, né? Várias, aí vem as doenças né, pulmonares, cardíacas, dor de cabeça, dor abdominal, problemas intestinais, problemas de estômago, tudo tem correlação com as nossas emoções e seu fluxo dentro de nós. Seguindo em frente, aqui, ó, na medicina tradicional chinesa, eles falam que o medo tem ligação direta com o rim, bexiga, tá? Tanto que, se formos exemplificar através de um animal, por exemplo, o cachorrinho, quando ele fica com medo, ele solta urina. E não só os animais, humanos também. Eu tive uma experiência pessoal que eu tive um assalto à mão armada e quando vi que a arma estava na minha testa, na hora eu vi que o meu esfíncter da bexiga, ali da saída da uretra, abriu. E eu notei, fechei. Então, o que aconteceu? O medo que eu senti naquela hora fez com que o meu esfíncter da uretral, da bexiga, da uretra, na verdade, né? Ele simplesmente se soltou. E aí eu tive a consciência do não, tá tudo bem, e acabei que consegui controlar. Então, só para vocês verem como realmente essas coisas têm correlação uma com a outra, né? Então, vamos lá. O medo tem ligação direta com rim e bexiga. Próximo slide, eu mostro para vocês o seguinte, que o cálculo renal, vocês podem ver que tem aqui do ladinho, o cálculo renal, ele é aquele que a gente chama de pedra no rim, né? Pedras nos rins e tal, né? Ele é o medo cristalizado, gente. Então, vocês podem ver assim, sempre que tem alguém que tem cálculo renal, se vocês forem conversar com essa pessoa provavelmente está vivendo medos contínuos, né? Às vezes são cálculos renais crônicos. E quando vai conversar com essa pessoa, ela também está vivendo medos crônicos, muitas vezes medos desde a infância. Aqui eu coloquei o seguinte. Se vocês forem olhar aqui, é um
É um painel do carro, essa imagem é do painel do carro, e eu coloquei assim, que a luz de óleo está acesa. Que correlação teria isso com o cálculo renal? Agora, na verdade, é uma analogia, tá bom? Olha só, se um cálculo renal tem ligação direta com o rim e com o medo, tá? Adianta muito a gente só retirar os cálculos, porque o cálculo, na verdade, ele é o efeito. A origem, na verdade, é o próprio medo. Então, nós teríamos que trabalhar o medo para que não se materializasse mais, não se cristalizasse mais em cálculos, tá? Agora, olha só, por que eu botei essa luzinha aqui do óleo? Por quê? Nós só retirarmos os cálculos sem mexermos nos medos, seria a mesma coisa que nesse painel do carro, abrir o painel e desligar a luzinha que sinaliza que está faltando óleo dentro do motor. E aí vocês hão de concordar comigo que não vai adiantar nada nós só desligarmos a luzinha do painel, né? Nós temos que mexer no óleo, trocar o óleo. É mexer na causa e não no efeito. Então, da mesma forma, em relação ao cálculo renal, para a gente curá-lo totalmente, nós teríamos que trabalhar os medos. E é por isso que esse método que eu quero falar mais em outros workshops, aqui que eu vou falando, esse método faz esse processo. Ele trabalha diretamente nos medos. E tive a sorte, assim, de perceber que até síndromes do pânico foram resolvidos muito rapidamente. No próximo slide aqui, a pergunta é, seria bom viver sem medos? Né? E a resposta é, não, nós precisamos dos medos. Nós precisamos dos medos porque existem os medos saudáveis, são necessários, porque eles são mecanismos de defesa e de autopreservação do nosso ser, do nosso corpo. Tá? Então, nós todos nascemos com esses medos saudáveis que são chamados medos instintivos. Nós temos um instinto de sobrevivência. É um mecanismo de defesa de qualquer coisa que nos deixa mal, né? Então, é esse medo saudável que nos diz não atravesse a rua quando o sinal está vermelho, né? E esse medo saudável, instintivo, que quando vê uma cobra venenosa, né, uma serpente, ele vai dizer assim, não, pisa aí que tem uma cobra, pode ser mordido, né? Então, por isso que é chamado mecanismo de defesa. Então, esses medos, eles são saudáveis e são necessários. Só que, como vocês já devem estar vendo, logo abaixo, tem o chamado medos patológicos. Existem vários tipos de medos patológicos e que nos próximos encontros, eu vou falar mais sobre eles. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, que desses medos patológicos, 90% são criados pela nossa mente, gente. Vocês já imaginaram? 90% criados pela nossa mente. Então, isso eu acho muito cruel o que a gente faz com a gente. A gente cria e aumenta, né, todo esse processo dentro de nós. E o meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham saúde emocional. Para quê? Para viver a vida sem que as emoções tenham impacto negativo sobre a saúde física, mental e espiritual. Porque, que em outros momentos eu já falei, a gente faz higiene física todos os dias, em vários setores, né, em várias áreas. Escova dente, lava cabelo, né, toma banho. A nível físico, a gente faz várias higienes. A nível mental, a gente já está treinando o pensamento positivo e tudo mais, né? Só que a nível emocional, por enquanto, a gente está continuando a alimentar as emoções, os nossos medos, as nossas raivas, as nossas mágoas. E esse é o meu objetivo que eu estou
fazendo esses workshops para mostrar, apresentar para vocês que isso tem solução e solução rápida sim, tá bom? Então, isso ainda nós vamos continuar conversando sobre isso. Aí, vamos lá. A intensidade do medo. Um dos medos é a preocupação. Homens geralmente não falam que estão com medo, eles dizem assim que eles estão preocupados, mas no fundo eles estão com medo, porque a preocupação é o medo que aconteça o que tememos. Então, se existe temor, existe medo, né? E depois desse, então nós vamos chegar à ansiedade. E a ansiedade é o medo de que não aconteça o que tanto queremos, né? Então, a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito que aquilo se resolva, quer muito, e se torna uma ansiedade. Enquanto que a preocupação é o medo que aconteça o que tememos, tá bom? E a última o terceiro, que é o pânico, né? Que é o medo que paralisa. Então, por isso que a síndrome do pânico, que é um dos pontos que eu vou falar, acho que no terceiro ou quarto workshop, o pânico faz isso aí, paralisa, as pessoas vão paralisando aos poucos, vão parando de estudar, vão parando aos poucos já não vão ao trabalho, deixam de pegar ônibus, deixam de viver uma vida que é assim de diversão, e elas vão se encolhendo, vão se recolhendo, porque são essas as intensidades, né, em relação ao medo. O medo, ele está sempre vinculado a satisfação de um desejo, né? A pessoa quer satisfazer algum desejo, e então o medo está aí. Será que eu vou conseguir realizar esse desejo na minha vida? Né? Será que eu vou conseguir a minha casa? Eu estou com medo de que eu não vou, que eu vou perder o meu emprego. Eu estou com, né, essas coisas, perenização da felicidade também. O medo de que vão deixar de serem felizes, e esse medo faz justamente o que elas mais temem, é deixar de que elas sejam felizes. Então, o medo, ele é muito sabotador, a gente se auto-sabota devido ao medo, e a gente fica paralisado, às vezes, muitas e muitas vezes não é feliz por causa disso. Ou aqui também o medo está vinculado à não perenização de alguma coisa, tipo, medo de que algo acabe, que o relacionamento acabe, de que os filhos saem de casa, que como vai ser a vida depois que terminar a faculdade dos filhos, ou a sua faculdade, né, a sua busca de conhecimento. Então, as pessoas estão geralmente num processo de medo constante, ou por querendo satisfazer algum desejo, ou porque querem manter a felicidade, ou porque querem manter alguma coisa na vida, com medo que vão perder isso, tá? O medo não é bom e nem ruim, que nem a gente falou há pouco. O medo é simplesmente um medo, quando ele é aquele medo saudável, né? O que faz mal é a falta de medo ou o excesso, porque existem pessoas que não têm medo algum. E geralmente essas pessoas também não vivem muito tempo. Lembra que eu falei que o medo, ele é de autopreservação, de defesa? Quando a pessoa não tem medo algum, ela simplesmente se arrisca demais e ela acaba, pelo fato de não ter medo, ela perde a vida rapidinho também, né? Agora, o excesso também não é bom, porque daí a pessoa também não vive, ela está paralisada dentro daquele excesso de medo que ela está vivendo no momento. Medo, às vezes, de tudo, inclusive. De qualquer notícia que vem, a pessoa já está apavorada. Ela não consegue nem ouvir direito que ela já está se apavorando. Aí vamos agora falar um pouquinho sobre o que eu também prometi falar para vocês, que seria sobre a missão de vida, né? Olhando essa imagem aqui, vocês podem ver que tem bem acima, tem vários círculos, os primeiros lá no começo, tá? Logo abaixo, eu coloquei mais umas 3 fileiras, né, no total, mas se nós descermos até o centro, está escrito eu e você. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho isso aqui para você conseguir ver melhor essa imagem aqui, ó.
Assim. Então, vamos lá. Aqui, eu e você. Na verdade, esse círculo representa a mim e representa a você. Beleza. Vamos imaginar que os primeiros círculos, aquela linha bem lá em cima, represente o início da humanidade. É ali que todos esses processos que hoje a gente está querendo resolver, que são os nossos medos, as nossas mágoas, nossas raivas, nossas inseguranças, as nossas, que mais são tantas coisas, apegos e tudo mais, teimosias, isso tudo estava lá para ser resolvido. E aí, eu diria que um plano superior de vida, um plano superior divino, criou um método para que, uma forma para que isso acontecesse, tá? Então, lá mais no começo, a primeira ordem que havia sido dada lá no início da humanidade é que as pessoas cuidassem dos outros até que eles percebessem que os outros estivessem prontos, ou seja, a humanidade estivesse pronta, e aí então eles passariam a cuidar de si mesmos, tá? Só que daí ficava aquela dúvida, nunca sabiam quando que a humanidade estaria pronta para que pudessem cuidar de si mesmos. Aí inverteram essa situação. Foi colocado da seguinte forma: que então a pessoa começasse a cuidar de si, a melhorar dentro de si, a resolver as coisas em si mesma, e que quando ela estivesse pronta, ela passaria a auxiliar e a ajudar a humanidade. Só que aconteceu a mesma coisa. As pessoas nunca sabiam quando que elas estavam prontas para ajudar a humanidade. Aí o que que aconteceu? Foi feito um novo plano e é desse que eu vou falar hoje. O novo plano é o seguinte, que no momento que ali onde diz a bolinha, eu, você, na verdade, são as coisas para ser resolvidas do nosso pai, da nossa mãe. O que eles não conseguiram resolver está em mim, está em você, tá? E acima do pai, vocês podem ver que tem os avós paternos, avós maternos, e assim vai, bisavós e tal. Então, o que foi estipulado nesse novo processo? De que aconteceria um processo instantâneo, que no momento que você ou eu melhorasse qualquer coisa que fosse dentro de você, automaticamente você estaria curando ou resolvendo a humanidade para cima, né? Como para os que vêm depois, que são, então, no caso, filhos, netos, bisnetos, tá? Então, vocês começaram a entender um pouquinho agora qual é essa grande sacada do universo que por isso que é tão importante a gente cuidar da gente, e essa sacada é cuide de você, que o mundo externo vai se melhorar também, inclusive o planeta Terra. Deixa eu pegar o próximo aqui, que é esse aqui que eu tinha colocado, você e o subconsciente, tá? Então, vamos imaginar que aquela bolinha que estava escrito eu e você antes, é agora esse tipo um iceberg aqui, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um iceberg e que tem uma linha do mar aqui, beleza? Vocês podem ver que abaixo da linha está escrito subconsciente e acima da linha está escrito consciente. Você pode ver também que o consciente é bem menor do que o subconsciente. Dizem que nós temos só 10%, talvez, de consciência de tudo. O resto está tudo no subconsciente. Eu sempre me fazia a pergunta, mas será que não tem como eu perceber como o que o universo tem para me mostrar, o que eu tenho dentro de mim? E foi estudando que eu descobri que tem sim. Ou seja, tudo o que está ao meu redor é reflexo do meu subconsciente, do meu interior. É como eu vivo, eu vibro e eu atraio. Nós somos um ímã para atrair a nossa própria realidade, tá? Então,
Vamos imaginar que a gente tenha, entre aspas, assim, situações mais complicadas e delicadas, com o chefe, com o colega de trabalho, com o marido, né, com a esposa, com os filhos. Muitas vezes os processos se repetem de perdas, né? As coisas não vão dando muito certo, sempre se trava, se volta para o ponto principal de novo, inicial, tendo que retomar tudo de novo na vida, parece que as coisas não fluem. Isso, na verdade, é um processo do nosso subconsciente se manifestando fora de nós. Por isso que nós somos 100% responsáveis por tudo que está ao nosso redor. E é por isso que trabalhar, se nós já estamos tendo que lidar com um processo de mágoas ao redor de nós, através das pessoas, é porque nós trazemos esse registro dentro de nós. Da mesma forma, se nós estamos lidando o tempo inteiro com medos ao nosso redor, esses registros também estão dentro de nós. Por isso que nós temos que fazer um processo de autocura de dentro para fora, para que o nosso externo, o que está se apresentando ao nosso redor, comece a mudar, a modificar. Certo? Tudo bem aí, Milton? Tá me ouvindo direitinho? Tá no silêncio? Então, olha só, o que eu prometi para esse primeiro workshop está aí. Hoje nós abordamos, então, a importância do medo em nossa vida, né, que foi comentado, o quanto ele é importante estar para nos preservar, nos proteger, a diferença dos medos saudáveis e patológicos, e colocando aqui qual é a sua missão de vida, considerando o mundo dentro de você. Né? Então, é olhar para o mundo e interno e começar a fazer as mudanças internas. Legal. Então, o que viemos resolver nessa nossa jornada evolutiva como seres humanos? Então, nós viemos resolver nossas emoções, tudo que cada um transporta e traz dentro de si. Na segunda semana, nós vamos abordar o seguinte, nós vamos relembrar o assunto dessa semana, vamos fazer um apanhado geral, vamos explicar como os medos nascem, e esclarecer que o medo de sofrer ou de morrer, ele não é seu, e sim do medo. E muito mais coisas que eu vou abordando aí com vocês, né? E deixa eu falar com vocês um pouquinho agora. Vocês olhando para minha carinha. Deixa eu ver se agora ele vai... Eu acho que eu já devo estar aparecendo isso para vocês. Tudo bem aí? Vocês estão me vendo agora? Milton, está me vendo de novo agora? Parou o compartilhamento? Eu acho que sim. Tudo certo. Olha só, gente. Então, é uma pena não conseguir liberar o chat aqui para vocês, tá? Mas depois vocês vão receber essa gravação, tá? Então, eu queria contar um pouquinho assim de como realmente o que eu falei aqui tem muito a ver. Esse processo interno da gente se conhecer, da gente se perceber, da gente saber que se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. Se nós continuarmos reclamando, nós vamos ter mais disso, mais reclamações. Se nós continuarmos achando que a vida não vai ter sentido, ela realmente não vai ter sentido. Então, o meu convite para você é que você passe a olhar para você e cuidar desse seu processo interno, se perceber mais, ficar mais no aqui e agora, cuidar dos pensamentos, que é o que eu sempre fico repetindo em todas as os meus encontros que eu tenho também no Periscope. Não sei se aqui tem gente que não participa de Periscope ou não tem as redes sociais comigo. Eu vou ver se eu só consigo compartilhar novamente a última tela aqui um pouquinho. Olha só. Aqui no Facebook, eu acho que o pessoal já andou entrando hoje. Tem o Snapchat, que é edi.calci, que muitas vezes eu passo informações por aqui também, né? Tem o Instagram, que é edicalci.
O Periscope é @edicalcinterapeuta e no Twitter é edicalcin, tá? Então, eu quero, assim, agora agradecer muito por você que esteve aqui presente e pedir desculpas por não ter conseguido liberar o chat, mas nós vamos ver na próxima vez como que realmente libera, porque para mim já estava tudo certo, era só liberar, porque para mim ele aparece, mas isso é o de menos, tá? Beleza. Então, aqui deixa eu ver como é que tá tudo certo. Eu quero deixar o meu abraço, um super abraço que eu costumo fazer para vocês, um beijo muito grande e vamos nos ver segunda que vem novamente, aqui às 20 horas, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau, tudo de bom. Olá, eu sou Edi Calcin, sou terapeuta holística e este é o segundo vídeo do mês da coragem. Se você não viu o nosso encontro da semana passada, corre lá para ver. E hoje eu quero agradecer aos que se fizeram presentes na primeira semana do mês da coragem. Quero dizer que fiquei extremamente feliz com os e-mails e mensagens e tudo mais. Isso é muito bom. Bem, na semana passada eu esclareci a importância do medo em nossa vida e a diferença entre os medos saudáveis e patológicos. Também falei da nossa missão e o que viemos resolver nesta nossa jornada evolutiva como seres humanos. Nesta segunda semana do mês da coragem, eu vou mostrar de uma forma simples e didática como os medos nascem. Esclarecer que o medo de sofrer ou o medo de morrer não é seu, mas sim do medo. Se você não se inscreveu ainda, aproveite agora e se inscreva, deixe o seu e-mail para receber o link da palestra online. Participe, interagindo comigo ao vivo. Agende esse evento no seu celular. Aguardo você, quero estar com você na noite de segunda-feira do dia 11 de julho de 2016. Tá certo? Então aguardo mesmo. Um super beijo, um forte abraço e até lá! Aguardo você!